A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Da encarnação do Verbo Divino até a permanência no Egito, de volta a Nazaré, os primeiros dias depois do retorno. Chegando de volta a Nazaré, sua terra natal, Maria e José se sentiram muito satisfeitos quando entraram em sua pequena casa. A Santíssima Virgem, em razão da grande veneração que tinha por aquele seu pequeno quarto, no qual havia ocorrido o grande mistério da encarnação do Verbo Divino, e José, por ser aquele o local em que havia recebido graças especiais e grandes favorecimentos por parte do Senhor. Embora não estivesse ciente dos acontecimentos todos, tinha um grande amor por Deus e devoção muito especial, motivos pelos quais, tão logo chegados, solicitou à sua esposa que o conduzisse aos seus aposentos, para que agradecessem a ele as providências todas para que chegassem em segurança de volta à sua terra natal. O pedido agradou muito a Maria, e eles, então, ajoelhados, adoraram ao Senhor e agradeceram. Mais uma vez, o Criador teve por bem conduzir o santo a um daqueles seus estados de êxtase, no qual desfrutou de sua suavidade, de seu espírito e compreendeu muitas das grandes ocorrências que envolvia sua santificada esposa, sendo que Deus o fez saber que quando ela lhe era querida e apreciada. Nessa ocasião, também a Mãe Divina foi agraciada com muitos favorecimentos. Depois de passar certo tempo naquele estado, José tornou a si e teve a ocasião de observar Maria envolta em luz resplandecente. Permaneceu admirando-a naquele estado de graça do Senhor e não cansava de maravilhar-se. Maria também se encontrava em elevado estado de contemplação. E o santo, mais uma vez, se alegrava por vê-la tão favorecida pelo Senhor. Agradecia humildemente por ele o haver honrado com uma esposa assim tão digna. Chorando profusamente, ele dizia para ela: ó, minha querida e amada Maria, desde quando mereço conviver contigo e desfrutar de companhia assim tão agradável? É uma graça que jamais tenho merecido e que somente me foi concedida em razão da infinidade e bondade de nosso Deus, que é extremamente condescendente comigo, um ser mísero e humilde que sou. Enquanto José dizia essas coisas, Maria voltou também a si de seu estado de contemplação, e ambos então conversaram sobre a infinita bondade do Criador e sua grande complacência e cantaram cânticos de sublime beleza, referentes à sua infinita sabedoria. O espírito de José estava profundamente mergulhado em mar de alegrias, e ele se desfazia em amores pelo seu bom Deus, crescendo cada vez mais sua veneração por sua santificada esposa. Em seguida, contou sobre os acontecimentos naquele quarto, durante sua ausência, sobre suas orações, todas lá e das muitas graças a ele concedidas por Deus, consolando naquelas tribulações, fatos dos quais, aliás, Maria estava perfeitamente ciente. Apesar disso, ouvia atentamente, com muita satisfação aparente. Muito humilde que era, dizia para que ele se sentisse reconhecido por tudo isso e que agradecesse ao Senhor em termos de sua complacência em conceder determinadas graças em certos locais. E que eles bem poderiam pensar que aquele quarto fosse mesmo um deles, onde ele havia demonstrado toda a sua bondade e lhes concedido muitos favorecimentos. José estava convicto da veracidade dessas palavras e lhe pediu permissão para dirigir-se ao local, vez ou outra para orar, especialmente quando estivesse aflito ou incapaz de enfrentar certos problemas, a fim de que lá recebesse as graças divinas desejadas. Ele disse: embora seja suficiente para consolar-me em minhas tribulações, sinto necessidade desse conforto adicional de poder orar em seu quarto. Mas isso não deve atrapalhar seus retiros, pois lá irei só quando estiveres ocupada com outros afazeres, pois lá irei num preparo dos necessários alimentos para a nossa vida.
Maria, inclinando sua cabeça em sinal de consentimento, atendeu ao seu pedido, e ele muito se alegrou com isso. Desde então, a encontrar-se ela ocupada, ele se dirigia ao seu quarto, e lá o Senhor lhe concedia muitas graças, e enchia sua alma de contentamentos. Muito frequentemente também, o santo, vendo que Maria lá se encontrava em preces, evitava perturbá-la de qualquer forma com sua presença. Fora do quarto, porém, ele também se ajoelhava a Deus e suplicava para que pudesse compartilhar de suas orações e de seus puros sentimentos. Tudo isso em razão do grande amor que tinha por ela, que lhe havia sido concedida por Deus como fiel companheira e amiga. O Senhor não deixava de atendê-lo e se comunicava com seu espírito. José se mantinha humilde e se reconhecia indigno de todas essas graças e pedia constantemente que ele concedesse novas graças à sua esposa em razão de seus muitos méritos, pois estava ciente do quanto ela era amada e apreciada, além de favorecida por ele. Com essas ações todas, o santo crescia progressivamente em termos de veneração e estima por sua esposa. A tal ponto chegavam esses seus sentimentos que, quando ela estava em preces em seu quarto ou em qualquer outro local, ele, cuidando para que ela não ouvisse, inclinava em sua direção com respeito, movido por algum estranho impulso interior. Ele mesmo acreditava que essa sua atitude fosse motivada pela elevada santidade envolvendo Maria. Na realidade, a causa era muito mais sublime e se referia ao fato de ela encerrar o Verbo divino em seu ventre. E ele o solicitava para que o adorasse e venerasse, mesmo estando onde se encontrava. Em Maria, José observava crescerem progressivamente sua grandiosidade e sua beleza, além de se multiplicarem as suas já numerosas virtudes, e ele se maravilhava com isso, convencido de que o Senhor, sendo ela tão boa e santa, lhe concedesse favorecimentos cada vez maiores, fato que era mesmo verdadeiro, pois era o Verbo divino que nela habitava, que provocava essa aparência exterior de sua divina luz, para conforto do seu amado José. E assim viviam os dois, parte de seu tempo em orações, parte em recitações de louvações divinas e trabalhando o resto do tempo para a manutenção de suas vidas. Empregavam também parcela de seu tempo em frequentes colóquios religiosos sobre as palavras ditas pelos profetas relativamente à futura vinda do Messias e também sobre as afirmações das Sagradas Escrituras. José, que não entendia muito das coisas ditas ou escritas, pedia a ela que as explicasse para ele, pois estava ciente de quanta versada e qualificada era nesses assuntos. Ela concordava, e muito obediente a seu marido, lhe explicava com detalhes o que já havia sido profetizado envolvendo a vinda do Messias, e ambos então choravam de alegria pelas admiráveis qualidades que ele mostraria quando estivesse presente. Maria, entretanto, chorava em razão do conhecimento que tinha de tudo aquilo que seu filho deveria sofrer para redimir a humanidade, mas mantinha para si este segredo. Não falava a esse respeito para não afligir muito severamente o seu marido, e sofria sozinha, sem quaisquer manifestação de tristeza e sem permitir que ele compartilhasse dessa sua dor imensa. José já observava que ela chorava de forma estranha quando eles conversavam sobre o Filho de Deus, e acreditava piamente que isso ocorresse em razão de seu grande desejo pela vinda do Messias, e, na verdade, ela assim agia em função da grande dor que tinha por conhecer todos os sofrimentos pelos quais ele teria de passar. O santo notava também que ela não mais o exortava para que suplicasse a Deus pela vinda do Redentor. Entretanto, nada lhe perguntava e assumia estar ela em razão de comunicações divinas, segura de sua vinda para logo e que suas súplicas seriam atendidas neste sentido. Podia também observar que, ao conversarem sobre todas as suas qualidades, nela resplandecia uma intensa luminosidade, fato que não sabia como explicar, mas que desejaria muito saber as causas. Entretanto, mantinham-se em silêncio, sem perguntas, por achar-se indignos de qualquer questionamento nesse aspecto.
Estava seguro de que o Senhor muito se comprazia com aqueles colóquios e que isso seria um sinal de sua satisfação para com eles. E ele se alegrava muito com tudo isso, embora se confessasse indigno de tantos favorecimentos. Verificava também que ela se mantinha às vezes muito abstraída e que em determinadas épocas passava os dias inteiros sem comer, e achava que essas suas estranhas atitudes eram para motivar o Senhor para que enviasse rapidamente o Messias. Nessas ocasiões, ele procurava jejuar também moderadamente, tomando somente os alimentos estritamente necessários. Maria, porém, procurava exortá-lo para que se alimentasse bem, a fim de que pudesse enfrentar os esforços físicos todos que sua atividade profissional exigia. O santo, todavia, só de olhar para ela, já sentia estar completamente saciado. Delicadamente solicitava seu acordo para permanecer jejuando, uma vez que isso, sendo bom para ela, seria aceitável também para ele. Maria via nisso mais motivos para louvar a Deus, e ambos se punham então a rezar e depois a conversar sobre a grande benevolência do Senhor. Dessa forma, José encontrava renovação espiritual muito ampla e intensa e se sentia plenamente alegre, como jamais se sentira antes. Parecia-lhe ter um imenso tesouro em sua casa, tão grande que nem mesmo inveja dos anjos do céu ele tinha, anjos que coabitavam com os espíritos santificados e com Deus. Ele mesmo, o santo, não mais necessitava olhar constantemente para o alto, pois um simples olhar para sua esposa lhe era suficiente, e nada mais tinha a desejar. Ele não sabia exatamente de onde provinham tais sentimentos, fato que lhe causava certo temor e preocupação, também dizendo para ele mesmo: meu Deus, é também possível que não vos ame quanto anteriormente, não mais do que todo o coração? Seria esse o motivo por que não mais olho para o céu, onde habitais para saciar as ânsias do meu coração? Tentava olhar para dentro de si mesmo, cuidadosa e atentamente, e podia então entender que Deus era de fato o objeto único de todo o seu amor. Voltava-se então para ela e dizia: Ah, Deus meu, sois meu único e verdadeiro amor, meu único bem, meu tesouro, meu tudo. O meu coração anseia somente para vós, e tenho muito amor por minha esposa, pois a reconheço como sendo objeto de vosso amor e de vossa graça. Amo-vos nela, pois estou ciente de que nela haveis feito vossa habitação. E vós mesmo, e haveis dado a mim como fiel companheira, e me haveis ordenado que a amasse, pois é merecedora de todo esse amor. Não desfrutava livremente de todas essas graças que o Senhor lhe havia concedido. Embora tivesse tantas alegrias em seu coração, não lhe faltavam também atribulações. Enquanto se mantinha ocupado na oficina de trabalho, alguns desocupados e vagabundos para lá se dirigiam a fim de conversar com ele e assim passassem o tempo. Ele, porém, ocupado e contemplando todas as grandezas que lhe eram concedidas por Deus, não lhes dava trela, e por isso acabava por tornar-se objeto de brincadeiras e piadas por parte daqueles desocupados que o nominavam de estúpido, insensato e imprestável. Embora muito humilhado, sofria com paciência e muita resignação. Às vezes, eles lhe perguntavam como sua esposa podia ser tão boba em conviver com ele e aguentar sua presença. Eram pessoas instigadas pelo demônio que lhe diziam muitas ofensas, pois o diabo tentava de tudo para que ele se impacientasse e se tornasse possuído pela ira. Ele, todavia, usava tudo isso para exercitar-se em sentido contrário e, com isso, aumentar seus méritos e praticar mais as virtudes. De forma bastante amável, lhe solicitava para que partissem e os repreendia com boas maneiras, por estarem ofendendo a Deus desta forma. Quando finalmente eles se retiraram, José orava e rezava para que o Senhor os iluminasse e perdoasse seus pecados. Preces essas que ele fazia com toda a humildade, praticando assim as virtudes da paciência e da resignação, além da caridade. O inimigo, seu grande tentador, por sua vez, fremia de ódio contra ele e também contra sua esposa, pois não conseguia introduzir entre eles a cunha da discórdia. Terminava sempre
por ser derrotado, e era mantido distante do casal pelo imenso poder divino e também pela grande força de unidade mostrada por Maria e José, e pela profunda humildade de ambos, sua grande pureza e total abstinência, sem falar no grande amor a Deus que tinham em seus corações. José contava todos esses acontecimentos para ela, e era então animada a sofrer com paciência, uma vez que isso seria de agrado para o Senhor. E ambos, então, rezavam em favor de todas aquelas incômodas pessoas que os perseguiam e molestavam. Passaram assim algum tempo em que ambos encontravam plena alegria e consolo em seu amor por Deus. Entretanto, era também sua vontade testar de novo aquele seu servo através de tribulações tão grandes como jamais tinha anteriormente. É preciso saber, porém, que o Senhor já o havia preparado para ela, à custa de muitas graças que ele concedia e dos muitos favorecimentos feitos.